cara. Pô, que susto, meu! Eu ia começar a tomar banho agora. Já vou. Você esqueceu do trabalho? Eu tenho que falar hoje do Hitchcock. Não, eu sei. Eu tenho que falar do Glauber Rocha. Mas, pô, nem tomar banho eu posso? Alô? Ô. Alô? Sim, já estamos indo. Caramba. Então, Fricá, quando eu comecei a falar do Hitchcock, aliás, um grande cineasta, entendeu? Um dos principais cineastas da história do cinema. Não sei, você tá falando isso, né? Não, mas eu não acredito muito, mas tudo bem. Não, que é isso, Hitchcock. Alfred Hitchcock. Eu vou começar falando assim, uma frase que ele mesmo sempre dizia dele mesmo. Que ele era um solitário num mundo construído por ele mesmo. Tipo, ele era meio fechado, entendeu? Certo. Era fechado e vivia só naquele mundo dele. Então ele estava mais para filósofo do que para cineasta. Não. Filósofo? Só para ter uma ideia da história. O cara já começou, ele começou a fazer... Bom, primeiro, ele nasceu na virada do século. Nasceu na virada do século, entendeu? Então o cara é velho, meu. Tá louco. Experiente. Virada do céu. Desse jeito não dá pra fazer o cinema novo mesmo, revolucionário. Não, aqui... Não sei o que você tá falando. Em Londres. É ignorante mesmo. Ele nasceu, então, eu vou falar assim, ó. Nasceu na virada do século, numa família de quitandeiros em Londres. Já com mais ou menos 20 anos, cara, ele soube de uma empresa que estava montando um estúdio lá em Londres, entendeu? Daí ele fez um portfólio dele assim e ganhou um emprego como desenhista de legenda de filme. Daí, tipo, aí já foi, meu, uma escola, porque toda a equipe técnica desse estúdio era de Hollywood. Well, I'm actually American trained. I got a job in the editorial department of the London. And they import London studio, and they imported everyone from Hollywood. When you went in that door, you might as well just be in Hollywood, because everyone, cameramen, directors, actors and actresses, were all from Hollywood. Então daí ele já pegou meio as manhas do cinema americano, tá? Não durou muito tempo esse estúdio, o estúdio fechou, daí ele começou a trabalhar em pequenas produções britânicas, entendeu? Certo. Lá mesmo, mas pô, isso aí com 20 anos, cara, mais ou menos 20 anos. Grande coisa, 20 anos. O Glauber Rocha, pra você ter uma ideia, bom, tá certo que ele nasceu muito depois do Hitchcock, né? Lógico, em 1939, na cidade de Vitória da Conquista, na Bahia. Ele, aos 9 anos de idade, ele já escreveu sua primeira peça, com 9 anos de idade, em espanhol ainda, e foi encenado no colégio. Aos 13 anos ele já participava de um programa de rádio, na Rádio Sociedade da Bahia, era um programa sobre cinema, chamado Cinema em Close-Up. E aos 17 anos ele já colaborava num curta-metragem, chamado Um Dia na Rampa. O cara fez 13 anos, meu, mas, meu, antes do cara nascer, o Hitchcock, meu, em 24, ele foi pra Berlim produzir filme lá, já foi, sabe, participar de filme em Berlim, que era o único lugar que concorria... Por acaso a Alemanha sabe fazer filme? Era o único lugar que concorria com Hollywood na época, cara. Isso em 24. Depois... Não me convence. Não, aqui não convence, aqui, ó, tá escrito aqui, ó. Depois já... Daí depois foi quando ele... Ih, tocou o telefone, cara, é o Hitchcock. Alô? Não, então, ó, Hit, meu, você ligou numa hora, meu, seu telefonema caiu do céu, cara. Meu, Hit, o cara tá te desmerecendo aqui, meu. O cara tá falando que Glauber Rocha é melhor... Isso é verdade, eu vou falar isso. Falou, abraço. Aí, você fica desmerecendo o cara ligou. Agora ligou da onde? Ligou lá do céu, cara. É possível o negócio dele. Meu, pra você ter uma ideia, quando ele foi pra Berlim, daí ele começou a ver, tipo, cinema mudo, entendeu? Daí ele se ligou. Se ligou que, meu, cinema mudo contava, meu, uma história assim, só em imagens, tá ligado? Aquele negócio, não tinha, era, meu, imagens, às vezes tinha uma legenda, lógico, mas o que as imagens narravam foi o que ele percebeu, né? E daí ele começou, sabe, as histórias que ele queria contar, não sei o quê, foi quando
Ele queria sempre, ele começou a fazer histórias para ser contadas com imagens. Não, mas mesmo assim, tudo bem, o cara tem um nome, tudo teve sua importância no cinema. Mas mesmo assim não se compara com o Glauber Rocha, o pai do cinema novo, um cinema revolucionário no Brasil. Mas eu não sei o que é cinema novo, cara. Se é novo, pra que você vai contar? Todo mundo sabe, pô. Pô, não acredito, mas é sério mesmo que você não sabe o que é cinema novo, meu? Não. Eu assisto uns filmes novos. Nada disso, o cinema novo foi um movimento criado por vários cineastas jovens no final da década de 50 e início da década de 60. E o Glauber Rocha foi um dos idealizadores desse movimento. Era um cinema totalmente diferente daquilo que se fazia no Brasil na época. Antes só tinha chanchada, musicais. Então, também foi muito legal também para o cinema brasileiro, mas não tinha nada contestatório, que mostrasse a realidade brasileira, com críticas sociais. E o Glauber Rocha trouxe isso para o cinema nacional. Você não percebe a importância disso? Filmes como Deus e o Diabo na Terra do Sol, Barra Vento, Terra em Transe, pô. Que a desgraça ia queimar o mundo inteiro, mas querer podia salvar quem seguisse os passos dele, que era santo e milagreiro, que era santo, santo, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo, que era santo e milagreiro, que era santo, que era santo. Tá aí, o Matrix pode ser um cinema novo. É novo. O filme saiu... Não adianta, você não vai entender nunca. Continua falando aí sobre o Hitchcock, velho. É melhor, você ganha mais. É melhor, né? O Hitchcock, ele não era diretor até aí, entendeu? Foi o Michael Bohan, um diretor, ele trabalhava para esse Michael Bohan, que falou pro Hitchcock como ele queria fazer mais esse negócio, essas cenas que ele imaginava, entendeu? Contando a história mais em imagens, os diretores não conseguiam fazer isso direito, como ele queria. E então foi aí que Michael Bohan falou para ele mesmo aprender a dirigir um filme e dirigir seus próprios filmes para sair o que ele quer, o que ele gostaria que saísse, né? Mas os filmes dele assim, eram super produções, vocês preocupavam assim, com todos os detalhes, tudo era mais histórias. No que ele escreveu o filme, tinha um roteiro, ele começava a desenhar cena por cena, movimentos de câmera, tava tudo, parecia uma telenovela? Telenovela não, fotonovela? Fotonovela, exatamente, fotonovela. Ele desenhava tudo, movimento de câmera, no final o filme estava pronto, estava quase pronto. Mas aí é que é um negócio, porque não há necessidade muito disso. É que nem o Glauber Rocha dizia, basta uma ideia na cabeça e uma câmera na mão para você fazer um filme bom, não precisa de grandes produções, o que importa é conteúdo, entendeu? Uma coisa que acrescente a vida das pessoas, não só entretenimento puro. Entendeu? Não, mas o Hitchcock era entretenimento puro, sim. Não tinha nada crítico. Não, que é isso? Ele, chegava no fundo das pessoas, conseguia pegar o fundo... Mais um lado psicológico. Pensamento psicológico. Nossa, ele pegava pensamentos que psicólogos estudam, até hoje estudam pelos filmes dele. Eu acho que aí talvez seja a grande diferença de Hitchcock e Glauber Rocha. Hitchcock mais pro lado psicológico e Glauber Rocha mais pro lado social. Mas foi um revolucionário. E sabe um negócio também legal do Hitchcock? Ele falava que o que ele mais odiava era filmar e editar. Por quê? Porque já estava tudo pronto. Ele já tinha escrito, já tinha desenhado, já tinha pensado em todos os movimentos e a concretização do trabalho dele, para ele já estava pronta, entendeu? Ele só filmava e editava para que os outros também vissem. Isso aí não é nada. Pra você ter uma ideia,
o Glauber Rocha, com muito menos recursos, ele, em 1959 ele comprou uma câmera Arriflex 35mm por 60 contos na época. E com essa câmera ele iniciou as filmagens do seu segundo curta-metragem, que foi chamado de Cruz na Praça, que foi baseado num conto dele próprio, do Glauber Rocha. Só que, infelizmente, ele não concluiu as filmagens desse filme. Ele não tinha grana? Não, é que ele, quando ele viu depois o material montado, ele entendeu que suas ideias já não eram mais a mesma, não funcionavam, porque a sua compreensão estética já era outra. Então ele resolveu não concluir esse filme. Você vê como é que o cara tinha cabeça, tinha consciência. Ele, no trabalho dele mesmo, ele achou que não ficou legal, falou assim, não é isso que eu estou querendo dizer, ele não concluiu o filme. Uma moça, né? Um moço, porque cara de consciência, cara crítico. Ele está preocupado com a pessoa que estava assistindo. Começou, termina. Entendeu? Começou, termina. Mas por que essa filosofia começou, termina? E se ele achou que não está legal, que não vai fazer bem para a pessoa que está assistindo, para o telespectador? Mas então, Frica, o Hitchcock foi com o som que ele se tornou o maior astro do cinema britânico. Porque ele usava as trilhas, entendeu? Como se fosse o personagem principal dos filmes dele. Ele fazia das trilhas, fazia um suspense... que, o personagem podia estar lá na piscina nadando, que de repente, sabe, a pessoa sentia aquele clima meio pesado, começava a sentir um medo, assim, entendeu? Ficava meio com receios. Brincadeirinha, Frica, o que aconteceu, cara? Ô, Frica, é brincadeira, cara. Putz, isso que é suspense. Frica, ô, Frica, era brincadeira, ô, Frica. Não, era brincadeira, Frica, eu tava brincando com você. O que é isso? Não, calma, Frica, é brincadeira. Que isso, caramba. Pô, tá vendo? Por isso que o Glauber Rocha era melhor, meu. Ele impressionava, mas não com essas coisas. Ele impressionava com a realidade, não com medo desse jeito, meu. Ele deixava o espectador impressionado, com medo, mas é com a realidade que ele vivia. Não com essas coisas, com essas babaquices. Mas então, Frica, como eu ia dizendo, com o Hitchcock sendo o principal diretor lá britânico, nos anos 30 e tal. Anos 30. O Glauber Rocha nem tinha nascido ainda, porque o Hitchcock era o melhor. Tudo bem, concordo. Então. Aí eu concordo. Né? Daí ele foi pra Hollywood, foi fazer filme em Hollywood, né? Contratado pelo produtor David Selznick. E o filme que Selznick queria fazer era o Titanic. Ia ser o primeiro filme que o Hitchcock ia dirigir. O Titanic, já naquela época? O Titanic. Mas ia ser muito caro a produção, então eles foram fazer um outro filme baseado num livro que o Hitchcock leu, que o filme chamava Rebecca. I suppose that's why you married me. Because you knew I was dull and gauche and inexperienced and could never be any gossip about me. Gossip? Até tem umas histórias que ele não fez como ele gostaria de fazer, porque o Selznick meteu o bedelho, mas de um jeito ou de outro, primeiro filme do Hitchcock em Hollywood já foi indicado para 11 Oscars na... Tá bom, tá falando de prêmio. Academia. Vai começar a falar de prêmio também. Olha só, o Glauber Rocha, pra você ter uma ideia, com o filme Barra Bento de 62, 62, inclusive esse filme, era um outro diretor que estava comandando, né? Aí teve uns problemas na filmagem, o Glauber Rocha estava só produzindo, ajudando na produção tudo, né? Aí houve alguns problemas nas filmagens e tudo, e o Glauber acabou assumindo a direção, né, do Barra Vento, e foi um grande sucesso também, né? Ele ganhou o prêmio Ópera Prima, pra você ter uma ideia, em 62, o Glauber tinha o quê? 23 anos na época, 62, pra você ter uma ideia, 23 anos. Ele ganhou o prêmio Ópera Prima no festival de Karlovy, olha que bonito o nome, Karlovy, Tchecoslováquia, e depois Deus e o Diabo na Terra do Sol, que foi um marco na história do cinema brasileiro, não só da história do Glauber Rocha, mas da história do cinema brasileiro. Em 1964, concorreu a Cannes, ao famoso Festival de Cannes, infelizmente perdeu para uma comédia francesa, mas em compensação ganhou depois mais 2 prêmios na Itália e 1 no México, rapaz. E Terra em Trânsito, de 67, ganhou um prêmio na Suíça e no Festival de Havana, em Cuba.
Brincadeira. Isso sem contar em vários. Nós estamos ganhando muitos prêmios, outros filmes todos também ganham vários prêmios, entendeu? Se for falar aqui, a gente vai ficar até amanhã só falando de prêmio de Glauber Rocha, entendeu? Eu não quero te humilhar, eu não quero te humilhar. Indicações. E daí? Ganhou algum? Nas 11? Não ganhou. Hitchcock, que eu sabe, nunca ganhou um Oscar. Ou ganhou? Bom, isso não importa. Ganhar, ser indicado já é um reconhecimento. Não, mas o Oscar é uma indústria, uma máfia. Hollywood é uma máfia, entendeu? André, pra você ter uma ideia da importância do Glauber Rocha como diretor, ele não ganhou o Festival de Cannes com O Deus, o Diabo e Na Terra do Sol, mas como filme, né? Mas em 69 ele ganhou de melhor diretor pelo filme O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Até com vontade de botar mais da metade dos que tem aqui na porta. O que você tem, Antônio? Vale. Você vê que não é tão importante assim os recursos que você usa, tem uma super produção. É aquela coisa da ideia na cabeça e a câmera na mão. Só isso já basta pro cara ser bom e ser premiado, ser reconhecido. Não sei se isso dá muito certo. Por quê? Mas precisa de uma produçãozinha, uma trilha, um negócio mais bem feito. Dá, porque muitas pessoas depois do Glauber Rocha fizeram isso e deu certo, meu. Deu certo? Claro que deu certo. Então, você não está gostando das minhas decisões? Se demita! Filho da mãe! Graças ao Lúcio, que me deu a maior força, tá? Eu tô saindo pra ir jantar com ela, eu vou conhecer os pais dela, vou me dar bem com ela. E quando eu voltar aqui, eu não quero te encontrar, não quero mais tua amizade. Dá licença, vai? Dá licença. Eu não acredito! Isso é sua culpa, Lu! Ei, que é isso? Como é que você fez isso? Ah, depois eu te conto. Quer saber? Vem atrás de mim. Nossa, o cara foi tragado pela terra. Pelo menos sobrou o chapéu. Nossa. O quê? Amigo meu com carro roubado? Isso é trabalho para o Capitão Chuchu! Opa, caiu aqui o telefone. Agora eu vou ligar pro meu fiel escuteiro Tigrão. Ah, com o Chuchu fone, lógico. Bom, mas pra você ter uma ideia de importância, em 45, o Glauber Rocha, o Hitchcock, você já tá com o Glauber Rocha melhor, fez um filme que chama, quer ver? Quando Fala o Coração. Nesse filme ele chamou o Salvador Dalí para desenhar cenário para ele, numa hora que o personagem tinha um sonho e ele narrava o sonho dele, e o cenário foi feito pelo Salvador Dalí. O filme concorreu 6 Oscars. Mas você vê a diferença, o cara precisava de uma tremenda de uma produção, de muito recurso para conseguir ser reconhecido. O Glauber Rocha não era assim. Depois vieram outros grandes filmes, como O Leão de Sete Cabeças, em 1970, depois Cabeças Cortadas, eu gostava muito de Cabeça, em 71, depois História do Brasil, 73. Um papo cabeça. Claro, lógico, né? Cabeça que é aquela coisa da consciência que eu falei para você. Claro, em 75, Di Cavalcanti, homenageando o pintor brasileiro, o grande pintor brasileiro Di Cavalcanti, 77. Depois, Jorge Amado no cinema, 79, homenageando o escritor Jorge Amado. E o último filme dele foi A Idade da Terra, em 1980, um ano antes, infelizmente, dele morrer. Ele morreu em 1981. Né? E o que você me fala do Psicose?
O melhor filme do Hitchcock foi o Psicose. O filme que causou mais impacto, pelo menos o do Hitchcock. Só que tem uma ceninha lá de banheiro. Ah, eu nem sei que cena você tá falando. Como você não sabe, você tá falando sobre o Hitchcock e não sabe que cena é essa, meu? É uma coisa inacreditável. Os caras não sabem nem do cara que ele tá falando. Em 60 ele fez Psicose. Em 63, meu, ele fez outro sucesso, cara, que chama Os Pássaros. Hey, no touching allowed. Help me get the children into the house. Tinha aquele monte de pássaro. Tá, eu conheço. Puta de um sucesso, cara. Aí, 65, ó, isso é coisa rara, hein? Eles ofereceram um coquetel pra ele, pro Hitchcock. Um coquetel homenageando ele, a academia ofereceu. Um jantar, assim, pra um monte de gente, pra homenagear o Hitchcock. Me responde, o que esses filmes acrescentam na vida das pessoas? Pergunte pras pessoas que assistem. E você não assiste? E você tá defendendo o cara? Se eu assisto. Então eu sei é ótimo, amigo. Eu não quero saber. É ótimo. Eu já Eu desisto sei de discutir com você. Eu sei que depois desse coquetel ele fez mais 4 filmes. E daí também morreu. Morreu? Morreu. Morreu. E como é que você falou com ele agora há pouco? Ele me ligou do céu. Certo. Não, eu já desisti de discutir. Chega. Eu vou tomar aquele banho que você deu, porque você não deixou tomar por causa daquele telefone. Entendeu? Eu vou tomar agora, porque não adianta. E você me convenceu que o cara é melhor. Não, claro que não. Hitchcock melhor que Glauber Rocha, pelo amor de Deus. Não se convenceu? Não me convenci. Tá bom, então vai tomar seu banho, eu te espero aqui. Tá bom, eu vou lá, assim um meio mais. Espero que o André não tenha ficado chateado comigo. Poxa, espero que o André não tenha ficado chateado comigo.